Eram todos muito felizes. Eram todos muito tranquilos. Viviam em um paraíso rodeado de flores que exalavam aromas indescritíveis. Ele sentiu o amor mais puro que um ser pode sentir. Eles passavam amor e recebiam amor. O mundo em que viviam não existia ódio, não existiam as guerras e a fome, não existiam doenças e as pragas que assolam a humanidade. Não existia a ganância e a fome de poder. Não existiam arrogâncias e a mesquinhez, já que ali não existia o dinheiro. Não existiam brigas entre eles, pois não haviam motivos para isso. Eram todos irmãos que se amavam uns aos outros. Não existiam pais e nem mães para orientá-los ou cobrarem alguma coisa, já que ali ninguém fazia nada de errado. Eram todos amigos que se tratavam com o máximo respeito. Não existia um corpo físico para carregar, ou então sofrer com alguma dor. Não existia a tristeza, eram todos alegres naturalmente. Eram todos energia pura, a energia mais pura criada pelas mãos de Deus. Todos os animais viviam em total harmonia. Tigres e leões conviviam pacificamente com carneiros e lebres, sem a necessidade de devorá-los, já que ali não existia a fome. Pássaros de todas as espécies cantavam e encantavam voando livres. Não existia o frio nem o calor exagerado. Tudo era moderado dentro dos limites suportáveis e agradáveis a cada um dos habitantes. Não existia a vida sexual, pois ali não havia distinção de sexo entre homens e mulheres. Todos sentiam-se extremamente felizes naquele lugar. E eu era um deles, que habitava aquele divino Éden. Eu me sentia muito feliz e totalmente seguro. Ali sim, poderia-se dizer que era o verdadeiro paraíso, que todos gostariam de ir e viver para sempre. Porém, a população era flutuante. Pessoas iam e vinham, todos os dias, todas as horas. Ninguém ficava ali por muito tempo. Em minhas andanças por aquele lugar, conheci um em especial que me chamou a atenção e a curiosidade. Era um palácio suntuoso, rodeado de árvores altíssimas e campos floridos. Animais andavam soltos naqueles bosques e corriam para lá e para cá, brincando uns com os outros de diferentes espécies. Na minha curiosidade, tentei entrar naquele palácio para ver como seria por dentro e o que havia de tão especial, já que havia uma fila enorme de pessoas ali que aguardavam alguma coisa. E a fila andava razoavelmente rápida, mas mesmo assim eu percebia no semblante das pessoas que elas estavam felizes por estarem naquela fila, mas alguma coisa me impediu de entrar. Não que alguém me houvesse barrado a entrada, mas havia um campo magnético em volta do palácio para que as pessoas que não estivessem naquela fila não pudessem entrar ou ver o que havia ali dentro. Tentei também entrar naquela fila e com isso adentrar o palácio, mas novamente uma força que não pude entender impediu-me que ali eu ficasse. Suavemente eu me senti sendo afastado daquele lugar. Tentei em vão conversar com as pessoas que estavam na fila, mas ninguém me prestava atenção. Era como se eu não existisse para eles. Saí então daquele lugar lentamente, mesmo contra minha vontade. E quando eu olhei para trás eu percebi que saíam vários raios de luz verde em direção ao leste e sumiam no espaço. Isso me deixou mais curioso ainda para saber o que ali se passava e o porquê daquele fenômeno. Por fim, quando eu já estava a uma distância considerável daquele palácio, encontrei um amigo que andava sempre comigo e, cumprimentando-o, fui logo perguntando a ele que lugar seria aquele, já que ninguém de lá me explicara o que seria. Ele então sorriu e me disse calmamente: "Tenha calma, não fique aborrecido, porque daqui a algum tempo você também estará naquela fila e vai poder matar toda a sua curiosidade. Aliás, foi bom você falar nisso, porque amanhã estarei nela. E foi bom também ter te encontrado, porque estou me despedindo de você. Mas nos veremos muito em breve outra vez. Apenas vou estudar fora por algum tempo, então logo aprenda minha lição, nos veremos novamente. Talvez em um lugar muito melhor que esse."
mas eu retruquei: melhor que esse existe? E novamente ele sorriu e novamente me abraçando disse: amigo, você não sabe como é grande o poder de Deus, mas muito em breve você saberá. Saiba esperar, que também chegará o seu dia. Não que eu tenha ficado triste com aquela resposta, mas achei que aquele meu amigo que estava ali há muito mais tempo que eu saberia me explicar melhor o porquê daquela fila e assim matar a minha curiosidade. Mas fiquei calado e achei melhor não insistir mais naquele assunto. Depois daquele dia, nunca mais vi meu amigo, e sentia-me meio solitário, pois eu era um ser meio acanhado e as pessoas tinham uma certa dificuldade em se aproximar de mim para fazer amizade. Mas eu esperava o dia em que eu também iria fazer parte daquela fila. Não sei explicar quanto tempo já havia se passado desde que meu amigo fora embora, pois ali não havia uma contagem de tempo, mas com certeza já havia se passado muito tempo. E como também estávamos sempre conscientes de tudo o que se passava, pois não precisávamos dormir, parecia que o tempo demorava mais para passar do que a realidade. Na minha inocência, eu queria porque queria que o dia de pegar aquela fila chegasse logo. Eu não imaginava o que poderia ser. E a ansiedade tomou conta de todo o meu ser. Eu me sentia trêmulo, inseguro. Na realidade, eu já não estava me sentindo bem naquele lugar, naquele paraíso. Parecia que algo me levava a não gostar mais dali. Num certo dia eu me senti meio estranho. Saí então para dar uma volta, um passeio, mas não me dei conta que estava a caminho daquele palácio. Passei então a andar por aqueles bosques floridos, sentindo o aroma das flores e admirando os pássaros. Parecia que uma força superior à minha vontade estava me levando para lá. Suavemente eu caminhava com os pensamentos em várias coisas que haviam se passado em minha vida. E quase sem perceber, eu me encontrava em frente àquele palácio. Senti-me então sendo puxado para aquela fila. Uma sensação de paz tomou conta de todo o meu ser. E novamente, sem explicação, eu me sentia feliz e seguro. A fila estava enorme naquele dia, mas parecia que ela andava muito devagar. Tal era a minha ansiedade e curiosidade. Em meus pensamentos, passavam-se várias perguntas que eu gostaria de fazer às pessoas daquela fila. Mas depois de algum tempo, eu já estava em frente àquele enorme portão. Abriu-se então uma porta menor e fui impelido a entrar. Minha curiosidade havia chegado ao fim. Eu estava dentro daquele gigantesco palácio. Olhei então para todos os lados, mas não havia nada ali dentro. Apenas o salão era grande e comprido, que não se podia ver o fim. Muito bonito e muito bem cuidado, pois o chão brilhava de tão limpo. Também não havia móveis ali dentro, aliás, não havia nada. Apenas o que haviam eram portas, milhares de portas, e cada uma delas com uma cor diferente das outras. Filas de pessoas esperavam em cada uma daquelas portas, umas com mais pessoas e outras com menos, esperando o momento delas se abrirem. Em cada uma dessas portas havia uma pessoa aparentando ser muito idosa e que de longe parecia ter os cabelos meio que cor de fogo e que seguravam as pessoas para que não entrassem naquelas portas sozinhas e sem orientações. Aos poucos eu fui me aproximando de uma das portas, que era mais ou menos bem no centro daquele gigantesco salão. Parecia que eu já sabia qual fila deveria pegar. Logo que cheguei em frente à porta, notei que ela tinha uma cor azul, um lindíssimo azul que parecia com o céu quando está limpo e o sol brilhando. Notei também que havia um símbolo estampado bem no centro dela. Era como se fosse um sino com a boca virada para fora e a outra extremidade adentrava aquela porta que não se podia ver o fim. Então, quando chegou minha vez, aquele senhor com os cabelos dourados se aproximou de mim e, emanando amor puro para meu âmago, disse que eu iria esquecer tudo o que havia aprendido em minha vida
e que procurasse assimilar ao máximo a lição que eu iria aprender a partir daquele dia, e que seria muito bom para mim. Apenas alertou-me para que eu não pensasse mais em nada e que cuidasse muito bem de minha nova morada. Eu não entendi nada que o velho quis me dizer, e quando pensei em retrucar, não tive tempo, porque aquela boca de sino sugou-me para dentro dele. Acho que adormeci ou perdi os sentidos. Senti apenas que viajava numa velocidade incrível, indescritível. E quando por fim tomei consciência de mim, já me encontrava em um outro lugar, em um outro mundo, em uma outra realidade.